Olá, como vão todos, colorados e coloradas? É algo assim, é difícil por onde começar no emaranhado de bosta que a gente se encontra, mas normalmente as pessoas elas tendem quando acontecem fracassos demonizar todos, culpar todos, destruir a todos. Esse grupo do Internacional, tudo que acontece desde 2017 até o dia de hoje, a gente pode colocar na culpa deles. De 2016 até 2011, quando foi o nosso último título, a responsabilidade são de outros agentes que aconteceu naquelas épocas do meado de 2011, que foi o último título, até 2016. Aconteceram muitas coisas dentro disso, né? A gente tinha muito dinheiro, a gente teve um Beira-Rio que o Luigi teve uma gestão difícil porque a gente não tinha onde jogar e a gente estava tendo que fazer as reformulações do estádio e algumas complicações nesses meios, assim, algumas dificuldades que tivemos de técnico também, problemas de não poder jogar no Beira-Rio, algumas coisas do gênero. Aí de 2000 até 2011 foram anos perfeitos, anos de glória, muito dinheiro, um déficit grande, superávit, quer dizer, muitas coisas boas aconteceram. Mas especificamente nesses grupos de hoje, que muitos dizem que esse grupo é de fracassados, eu digo que até 2021, de 2017 até 2021, eles tiveram a sua responsabilidade na perda dos títulos, mas eles chegaram. Isso também é importante ressaltar, porque muitos tentam destruir esse time e esses jogadores, mas a gente tem que lembrar uma coisa, é todo um conjunto, todo um monte de coisas que os jogadores são a ponta do iceberg. Se no diretivo, na presidência, no cara que contrata os jogadores, na preparação física, todos esses pré-requisitos não tá bem, acaba influindo nos jogadores. Esses jogadores eles não são ruins, são bons jogadores, muitos deles, obviamente. Os jogadores que eu acho que tem que ficar, como, por exemplo, um time que eu faria, Carlos Miguel. Carlos Miguel é um goleiro grande, um goleiro forte, um goleiro de imposição, um goleiro que pega pênalti, que não dá o canto. Não quero culpar o Daniel, até porque eu não gosto de demonizar e destruir ninguém. Na lateral esquerda, o Moisés, para ser um jogador para ser uma opção, ele é um bom jogador. De repente a gente poderia trazer um jogador para ser titular absoluto na lateral esquerda. O PV é um jovem que não tem que ser demonizado. O PV ele é um típico jogador que tu tem que ter o time para ver quando tu pode usar ele ou não. Por isso que eu gosto muito do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um técnico inteligente que ele busca utilizar todos os seus jogadores, ele busca variações de esquema. É um técnico inteligente que ele também lê o que o adversário tem e o que ele pode fazer com o grupo que ele tem, quais jogadores ele pode utilizar para criar vantagens em cima dos déficits dos adversários que ele enfrenta com o Palmeiras. Isso que eu acho que o Aguirre às vezes não tem esse time. Por exemplo, ontem o PV iria se esbaldar, porque ele iria ter ele é um bom jogador de ataque, tem qualidade. Talvez se ele pudesse ser um pouco deslocado para frente, para fazer um meio, não sei, mas é um jogador interessante. Na zaga, Cuesta e o Bruno Mendes se complementam, são bons zagueiros. Na lateral direita eu não acho que o Heitor é um desgraçado como muitos dizem. Gosto do Saravia, gosto dos outros jovens que a gente tem, o Vinícius Tobias, mas a direção tá querendo vender o Vinícius Tobias. É incrível isso, né? Eu sou um defensor da base e acho um absurdo a gente
torrar os nossos jovens. Os nossos jovens eles têm que ter chances. Mas seguindo, o Rodrigo Dourado eu acho que é um bom jogador para defender o sistema defensivo. No meio de campo, o Edenilson não é mau jogador. A gente não pode colocar toda a culpa, centralizar toda a culpa em cima do Edenilson por ter perdido um pênalti. Isso é do jogo, porque até então se poderia ter feito uns 5 gols no primeiro tempo. E tudo aconteceu porque o meio de campo funcionou, pifou os jogadores de frente. Isso vem acontecendo em vários jogos. As chances elas aparecem, só que a incompetência dos nossos atacantes é algo significativo. O Tyson, um baita de um jogador. O Tyson é nosso referente, é campeão, é um jogador de outro nível, é um jogador que obviamente tem que ficar, é um jogador que tem muita qualidade. O Patrick tem que entrar em forma. O Patrick não é mau jogador, mas tem que entrar em forma. Ele tem que estar em forma para poder desempenhar tudo que ele pode fazer. O Maurício é um jovem de boa qualidade, um jogador atrevido, que vai para cima, que tenta jogadas de combinação, um jogador importante. Depois tem também o que jogou ontem, Bosquilha, bom jogador, Bosquilha, a gente vê que ele é diferente, é um jogador que é importante, que pode ficar. Eu acho que num cômbito geral, a culpa nunca vai ser exclusiva dos jogadores, e sim de um contexto mais amplo, desde o dirigente, desde como é feita a pré-temporada, desde uma preparação física adequada, onde consiga fazer com que todos os jogadores eles consigam ficar fortes para divididas, para confrontos 1 contra 1, para estar sempre nos lances, para estar com um fôlego sempre renovado. Eu vejo que a gente está melhorando também na preparação física, agora com o Aguirre, mas a gente não pode mais a direção como um todo cair no conto da imprensa, porque a imprensa também é muito tóxica. A imprensa só vê coisas negativas, porque o que vende é o negativo. Essa direção, a gente precisa ver qual vai ser o rescaldo do Aguirre, se vai produzir algo, se as coisas vão dar certo. A gente tem que ver, analisar todo o trabalho dele como um todo, ver como foram as decisões dele, como ele planificou a equipe, como a equipe se desenvolveu dentro de campo, quais jogadores ele conseguiu potencializar. Se ele ganhar um título, ele tem que ficar, mas a gente tem que ver um todo. Eu, para o próximo ano, traria Eduardo Domingues, técnico do Colón, um baita de um técnico que colocou o Colón em um outro patamar. O Colón é campeão argentino, o Colón ele deu uma tunda no River Plate, ganhou de times de muita hierarquia. Esse Eduardo Domingues é um muito bom técnico que está despontando, um técnico que já levou equipes da Argentina que não tinham tanta força para instâncias de competições internacionais importantes. É um técnico muito bom. Primeiramente ele, talvez eu tentaria o Vojvodova, é um bom técnico. BKSS, se fosse no Brasil, de repente um Roger Machado, ou o técnico do Bragantino, que é bom técnico. Se o Aguirre, como eu falei, conseguir dar uma cara que já está começando a dar até, mas se a gente tem que analisar um todo, né? Como vai ser o trabalho, a planificação, se ele vai evoluir a equipe, quais jogadores ele vai potencializar, como a equipe vai render dentro de campo. A gente tem que ver esses aspectos. Caso contrário, esses aí que eu elenquei, o Eduardo Domingues, o Vojvodova, o BKSS, tem o técnico do Barcelona de Guayaquil, que é muito bom, que é o Fabian Musto.
que é um técnico muito inteligente. Gabriel Garneiro, do Libertad, ele está nas quartas de finais da Sul-Americana com o Libertad. Quem sabe o Diniz, eu não sei. Eu só sei que o meu preferido é o Eduardo Domingues. Se o Aguirre conseguir mostrar algo no que falta de trabalho dele, como eu falei, a evolução do time, potencializar jogadores, como o time vai se comportar, o que o time vai render, de repente manteria o Aguirre. Caso contrário, eu tentaria alguns desses treinadores que eu elenquei, com a preferência para o Eduardo Domingues, que é um baita de um técnico. Só que no próximo ano eu daria tempo, eu daria respaldo, eu iria abolir o gauchão. O gauchão a gente começa com os jovens, dá confiança para os jovens, sequência para os jovens, aí faz uma baita de uma pré-temporada com o time principal, contrataria jogadores experientes, sanguíneos, que pudessem vibrar, pudessem dar um outro prisma para o Internacional. Também faria com que não daria ouvido à imprensa. E mesmo que os resultados não viessem a curto e médio prazo, caso não fosse um desastre, né, como foi Miguel Ángel Ramírez, porque eu gosto de dar continuidade, gosto de uma ideia, gosto de uma continuidade no trabalho, mas se o trabalho está se mostrando assim desastroso, que nada vai dar certo, aí interrompe o trabalho. E acho que alguns ciclos têm que ser terminados, né? Por exemplo, Lomba, por exemplo, o Lindoso, o Galhardo, esses três têm que sair. Jogadores mais ou menos desse naipe não devem mais estar dentro do grupo. Acho que o grupo tem bons jogadores, que com reforços pontuais, jogadores de bom nível, jogadores sanguíneos, jogadores que queiram vencer, dentro desse grupo que já tem, que é um bom time, as coisas podem evoluir. Agora é trabalhar, tentar, como eu já vinha elencando há muito tempo, sobreviver e acreditar. Até porque a gente tem bons valores dentro do time, e tem outra coisa, essa coisa de fracassados não funciona pra mim. Eu acho que é muito limitação de certas pessoas de querer elencar jogadores que são ruins e não ganharam, até porque uma hora tu ganha, não é sempre que isso fica em ti, uma hora o jogador vence, não é todos que nascem vencedores, eles